Eu vou começar a gravar, tá? Eu vou compartilhar a tela. Então, já estejam aí com a apostila de vocês em mãos, essa pequena revisão. Então, primeira... Professora, não tem. Oi? Eu não tenho. Se não tem a apostila, não tem problema. Faz um caderno, tá? Ou depois, quando chegar a apostila, faz as atividades e me envia, tá? Professora? Vou pedir para vocês fecharem o microfone enquanto eu estiver explicando, tá bom? Uma pergunta, você vai postar o vídeo? Vou, como eu sempre faço, por isso que eu estou gravando, tá bom? Tá. Então, agora fecha os microfones para não dar microfonia. Então, a gente começa aqui, movimento, sustentação e controle. Então, a gente olha essa imagem aqui, a gente vê os dois mocinhos aqui, né, de ponta cabeça, se equilibrando em apenas um braço, né? É claro que esse movimento, né, na dança, é um movimento que é até rápido, ele não vai ficar aqui horas nessa posição, porque ele não suportaria, né, todo esse peso no braço, mas no movimento rápido é fácil. Mas para você fazer isso, você precisa, esse movimento, você precisa ter aí uma certa coordenação motora, né? E que mais que você precisa ter envolvido? Uma boa musculatura, ossos fortes, né? Uma pessoa, por exemplo, que tem os ossos frágeis, se fizer isso, pode quebrar os braços, né? Mesmo essa menina, ó, a posição como ela está sentada, esse outro aqui, a posição que ele está segurando o celular, filmando aqui esses outros dois. Para essa movimentação, para se sustentarem dessa forma, precisa de ter um controle, tá? E como é que tudo isso é feito? Através dos sistemas que nós temos, sistema esquelético, sistema e sistema muscular, tá? O sistema esquelético e o sistema muscular vão compor o sistema locomotor, tá? Os ossos, então vou mostrar aqui, ó, esqueletinho. Se eu pegar esse esqueletinho sozinho, o esqueletinho sozinho consegue fazer alguma coisa? Não consegue. Se eu tiver aqui junto o músculo, aí sim. Por quê? No músculo vão acontecer reações químicas que vão permitir os movimentos. E o esqueleto, ele vai fazer o quê? Vai dar a sustentação e vai fazer aí a parte de equilíbrio, tá? Então, voltando aqui, ó. Os ossos, né? Constituem o nosso esqueleto. Então, nós temos vários tipos de ossos diferentes. Nos nossos ossos longos, por exemplo, aí no nosso fêmur, na nossa perna, tá? Aí na nossa coxa, que é um dos ossos mais longos do nosso corpo, no meio dele existe aqui, ó, essa medula aqui que a gente chama de medula amarela e essa aqui que a gente chama de medula vermelha, tá? Nessa parte aqui que a gente chama de medula vermelha é onde são formadas as nossas hemácias, que vão constituir o nosso sangue. E aqui, nessa medula amarela, é onde vão formar os leucócitos, tá? Que vai estar lá no sangue, atuando na nossa imunidade, na defesa do nosso corpo. Então, olha como é importante aí os nossos ossos, ok? Então, olha só aqui, ó, no interior de alguns ossos pode ser encontrada a medula óssea vermelha, responsável pela produção de células sanguíneas, e medula óssea amarela, que atua como reserva de gorduras, né? Exato. Mas também na produção de leucócitos, tá? Já ouviram falar que no osso do boi tem tutano? O que que é o tutano? É justamente essa parte aqui, ó. Tá? É justamente essa reserva de energia, de gordura que tem aqui dentro do osso, ok? Então, vamos lá.
Aqui nós temos uma imagem mostrando um osso normal, tá? E aqui um osso que tem osteoporose. O que que é isso? A osteoporose é uma doença que começa a surgir por volta dos 50, 60 anos, tá? Ela deixa os ossos frágeis. Então, olha só, o nosso osso, ele é esponjoso, então ele tem uma certa flexibilidade. Não é qualquer tombinho que você vai se quebrar, né? Ele tem uma certa flexibilidade. Na criança, né, por exemplo, os ossos têm uma grande quantidade de cartilagem, e por isso, os ossos do bebê, da criança pequena, eles são muito mais flexíveis, né? A gente vê a criança dando cambalhota, fazendo cada peripécia e fala, meu Deus, como que não se quebra? Não se quebra por isso, porque os ossos são mais flexíveis. Conforme a gente vai crescendo, os ossos vão ficando mais rígidos, tá? Mas mesmo assim, ele tem uma certa flexibilidade, não é totalmente rígido. E como é que a gente percebe isso? Os ossos são formados por um tecido que é cheio de buraquinhos, a gente chama de tecido ósseo esponjoso. E na sua borda, ele tem o tecido ósseo compacto, que ele é mais rígido. Então, a parte do meio é esponjoso e a parte em volta é tecido ósseo compacto. Na pessoa que tem osteoporose, essa parte que é esponjoso, o que que acontece? Você tem uma descalcificação, você tem uma perda de cálcio. E aí, tá vendo aqui, ó, que quase não tem espaço, mas aqui tem muito mais espaço. Deixa eu ver se eu aumento aqui a imagem para vocês verem. A Luísa tá com um probleminha hoje para entrar na aula. Então, olha só. Aqui, ó, esse é um tecido ósseo, né, normal, e esse aqui é um que está com osteoporose, ou seja, ele teve aí uma descalcificação, uma perda de cálcio, então vai ficando, olha, com muitos espaços grandes, e isso faz com que o osso fique mais fácil de quebrar, tá? Quando a pessoa quebra um osso, né, nas crianças, rapidamente o osso ele se regenera e cura, né, o osso quebrado. Num adulto, isso demora mais tempo. Numa pessoa idosa, que vai ter aí um osso um pouco mais frágil, não vai ser assim, mas vai ser mais frágil do que esse daqui, demora ainda mais tempo. A regeneração é mais lenta, então é mais complicado. Se for uma pessoa que tem osteoporose, só consegue fazer a reparação com cirurgia, e mesmo assim a pessoa corre o risco de não conseguir reparar, porque se você vai pôr um pino, você quebra o osso. Então é bem complicado. Então, uma pessoa idosa que tem osteoporose tem que tomar muitíssimo cuidado, porque se ela bater o dedo assim, ó, fazer esse movimento, ela pode quebrar o dedo, de tão frágil que fica os ossos, ok? Agora deixa eu voltar lá. Diminuir aqui de novo. Então, vamos estudar um pouquinho do nosso esqueleto. O nosso esqueleto, ele é dividido em duas partes, axial e apendicular. O que significa axial? O que significa pendicular? Axial é o que está no meio, ó. Toda essa parte aqui, ó, que eu compreendo o tronco aqui, isso é o nosso esqueleto axial. O nosso esqueleto apendicular é o que está pendurado, os braços e as pernas. Se eu pegar uma pessoa aqui pelo meio, os braços e as pernas vão ficar pendurados. Então, esse é o apendicular. Então, apendicular, pendurado.
axial é o que está no meio, que não fica pendurado. Então, na prova, olha só, já estou dando dica de prova, hein? Olha que professora boa. Se eu colocar lá, o que faz parte do esqueleto axial, já sabe, é aqui no meio, ó. Então, as costelas, a coluna, certo? Aqui a bacia, né? Os ossos do quadril, isso faz parte do axial, né? O crânio, tá? Agora, se eu falar do esqueleto apendicular, então a gente tem aqui, ó, cinturas pélvicas, então aqui, ó, a clavícula, os braços com as mãos, ok? Aqui nós temos as pernas e os pés, tudo bem? Né? Então, aqui, ó, cintura pélvica, que é aqui, que é esse daqui, faz parte do sistema apendicular, tá? Do axial, então, aqui, ó, coluna e caixa torácica, ok? Tudo bem? Tranquilinho? Fácil, né? Homens e mulheres são iguaizinhos? Pequenas diferenças. Não quero fazer pesquisa nenhuma. Ah, assim fica melhor, muito melhor. Passo agora aqui para minha... Vai na igreja? Consegui. Então, olha só. Homem e mulher, aparentemente tudo igual. A única diferença que nós temos é aqui, ó, nessa região aqui. Na mulher, aqui, a gente tem uma cartilagem que une os ossos aqui do quadril. Maria Eduarda, fecha o seu microfone, por favor, meu amor. Obrigada. Então, olha só, aqui a gente tem uma cartilagem que vai unir esses ossos. Por que cartilagem? Quando a mulher está grávida, o bebê tem que passar por esse espaço aqui, ó. Tem que passar por aqui, tá? Então, ele vai... E aí, como é que faz para ele passar? Essa cartilagem que tem aqui, ele vai abrir para que o bebê possa passar. No homem, não existe essa cartilagem aqui, é totalmente... Deixa eu ver se mostra aqui, ó. No homem, aqui, ó, é totalmente vedado, tá? Aqui é um osso só. Na mulher, não. Na mulher, aqui é separado por uma cartilagem, ok? E olha só que bonito que a gente é, hein? Deixa eu pôr aqui pra cá. Olha quantos ossos diferentes nós temos. Então, nós temos aqui ossos do crânio, nós temos ossos que compreendem o tronco e ossos que compreendem aí os membros, tá? Cada um desses ossos, eles são classificados aqui, ó, como ossos longos, ossos curtos, ossos chatos e ossos irregulares. Então, aqui, ossos irregulares não tem forma definida como as vértebras. Então, se a gente olhar as vértebras aqui, ó, ela não tem exatamente uma forma. Ela não é longa, ela não é curta, ela não é redonda, ela não é quadrada, né? Ela não é exatamente cilíndrica. Quem já comeu aí costela de boi, já viu que ela é meio achatadinha, né? Então, ela não tem uma forma definida. Então, é chamado de osso irregular, ok? Ossos chatos são achatados, pouco espessos e exercem função principalmente de proteção, como os que formam o crânio. Então, aqui no crânio, se você for pegar um crânio, você vai ver que ele tem um monte de divisões. Parece um quebra-cabeça que foi bem montado. Então, cada pecinha desse quebra-cabeça é um osso chato.
Se vocês forem estudar um dia mais lá na frente, medicina, enfermagem, biologia, biomedicina, radiologia, vocês vão estudar o nome de cada pedacinho de osso que compõe aqui o cérebro, tá? Então, tem um monte de pedacinho de osso que compõe aí o cérebro, ok? Ossos curtos, né? As dimensões são semelhantes, podem fazer parte das articulações complexas, como tornozelo e punho. Então, esses ossinhos curtos, né? A gente tem aqui, ó, o carpo e o metacarpo e as falanges. Então, são esses ossinhos aqui que vão compor aqui, ó. Mas principalmente aqui, ó, carpo e metacarpo, que vai compor aqui o punho, tá? E aqui, ó, o tornozelo, tarso, né? O metatarso, na verdade, já está compondo aqui mais a estrutura do pé, da mesma forma que o metacarpo. O carpo e o tarso é que vai fazer aí, ó, tá nessa região aqui, ó. Aqui tem o carpo, tá? E eu não vou levantar meu pé, porque senão eu vou cair da cadeira, mas no pé, no tornozelo, a gente tem o tarso, que são um monte de ossinhos pequenininhos, tá? Ossos longos. Então, nós temos aqui, ó, o fêmur, tá? Nós temos aqui a tíbia, nós temos a fíbula, nós temos aqui, ó, o húmero, nós temos a ulna e o rádio. O rádio, ele é mais largo e a ulna, ele é mais estreitinho, tá? Você fala, mas professora, você não falou aí dos ossos do quadril. Os ossos do quadril, eles estão aqui, ó, dentro dos ossos irregulares e chatos, tá? Então, ele pode ser classificado das duas formas. Por quê? Ele tem uma forma regular? Não tem uma fórmula regular. E se você pegar esse osso aqui, você vai ver que ele é um tanto achatado, né? Mas ele estaria mais classificado aqui, ó, como ossos irregulares, tá? Então, ele entra aqui dentro dos ossos irregulares. Aqui, ó, as vértebras, essa parte aqui, ó, cada vértebra aqui da coluna, né, a costela aqui, tudo isso é osso irregular, ok? Porque não tem uma forma aí definida. Articulações são formadas pelo encontro da porção final de um ou mais ossos. Então, aqui, ó, nessa parte aqui eu tenho uma articulação, aqui eu tenho outra articulação, aqui eu tenho outra articulação, aqui eu tenho articulação. Entre cada parte aqui, né, das falanges, do metacarpo, eu tenho uma articulação, por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho uma articulação, aqui eu tenho outra articulação, aqui eu tenho outra articulação, que é o que permite eu movimentar o meu dedo, eu movimentar a minha mão, abrir e fechar a minha mão. Sem essa articulação, eu não consigo, meu dedo fica rígido e eu não consigo movimentar. Onde eu tenho essa articulação, eu tenho cartilagem revestindo o osso. Então, aqui no húmero, né, entre o húmero e a clavícula, eu tenho aqui uma porção de cartilagem, tá? Revestindo e protegendo. Quem já comeu coxa de galinha, quando você come a coxa, lá na beiradinha do osso, vocês percebem que tem uma parte que é uma cartilagem dura, né? Ela é mais mole que o osso, mas é mais dura do que a carne. Aquilo é a cartilagem. É a mesma coisa que nós temos aqui, e que vai proteger essa região, tá bom? Ligamentos, né? Os ligamentos são feitos aí por tecido conjuntivo, tá? Esse tecido conjuntivo, ele é elástico, então ele tem a capacidade de esticar, e são esses ligamentos que vão prender os músculos nos ossos, tá? Então, olha só, aqui nós temos já um corpinho, um esqueleto revestido por músculos, né? Então, nós temos aqui
vários músculos. Então, a gente tem aqui, ó, músculo temporal, que fica aqui nessa região. Trapézio, que é essa parte aqui, que quando o homem faz muita musculatura, ele fica alto aqui, né? Deltoide, né, que é essa parte aqui atrás. Peitoral é essa parte da frente. Bíceps, né, parte da frente do braço. Na parte de trás, a gente tem o tríceps, tá? Mas eu não vou ficar perguntando para vocês nome de músculo, onde ele tá, para que ele serve, né? Não vou. Essa parte branca que está mostrando aqui, ó, essa parte branca não é o osso, tá? Toda essa parte branca que mostra aqui são o quê? É o tecido conjuntivo elástico, tá? Que vai fazer aí, vai prender o músculo no crânio, no esqueleto, ok? E qual é a função desse músculo? Nós movimentarmos. Então, para todo o nosso movimento, nós precisamos da musculatura, né? Então, olha só, os músculos estriados esqueléticos, que é o tipo de músculo que nós temos no nosso corpo, se ligam aos ossos por meio de um filamento fibroso, bem resistente, que é o tendão, tá? Então, esse filamento fibroso, ele é feito de tecido conjuntivo, tá? Movimentos repetitivos podem causar a inflamação do tendão, chamada de tendinite. Então, ela pode acontecer aqui, na região dos pés, ela pode acontecer aqui no braço, nas mãos, tá? Pode acontecer, por exemplo, aqui na região do pescoço, dependendo do movimento. Ela pode acontecer aqui no ombro, tá? No ombro a gente dá o nome de bursite, mas é o mesmo tipo de inflamação, tá? Quais células formam o músculo, né? Elas são chamadas de miócitos. Então, as células que formam aí o músculo são os miócitos. No bimestre passado, nós estudamos aí o tecido muscular. Lembram? O tecido muscular, ele é formado, deixa eu ver se vai ter aqui. Não. O tecido muscular, ele é formado por células que são chamadas de miócitos. Elas são alongadas, tá? Então, elas são gordinhas no meio e alongadas. São bem compridas essas células, tá? E o conjunto dessas células vão formar fibras, e o conjunto dessas fibras vão formar aí o tecido muscular, ok? Então, olha só, o músculo é formado por células chamadas de miócitos, que são alongadas e se organizam em feixes, né? Que é o que eu tô falando. São vários filamentos, tá? A contração do músculo, para que o movimento aconteça, ocorre pela interação das proteínas actina e miosina no interior dos miócitos. Então, dentro dessas células, dentro dessas fibras, nós temos essas proteínas. Então, faz de conta, ó, que eu tenho aqui actina e miosina. Então, elas vão fazer esse movimento. Assim, o braço está contraído. Assim, está relaxado. Assim, está contraído. Assim, está relaxado. Assim, está contraído. Assim, está relaxado. Assim, está contraído. Assim, está relaxado. Tá? Então, elas fazem esse movimento no processo de contração e relaxamento. Quando que eu tenho o processo de contração? Ó, minha mão, fechei, contração. Abri, relaxou. Fechei, contraiu. Abriu, relaxou. Então, quando eu fecho a mão, as células de actina, as proteínas de actina e miosina faz assim. Quando eu abro a mão, ela faz assim. Então, fechei a mão, as células, a proteína faz assim. Faz assim quando eu abro a mão. Tudo bem? Tudo bem. A contração dos músculos, ela ocorre como resposta a estímulos do sistema nervoso.
Nossa aula já está quase acabando, eu nem consegui fazer atividade, mas não tem problema não, tá? Mesmo se a gente não fizer atividade hoje, vale a pena essa revisão e a gente faz na próxima aula. Eu já reviso o sistema endócrino, a gente faz todas as atividades na próxima aula. Tudo bem? Tudo bem, Tudo bem. O nosso sistema locomotor, ele não funciona sem o sistema nervoso. Se eu pegar sistema esquelético, vamos voltar lá. Sistema esquelético, meu esqueletinho. Sozinho ele faz alguma coisa? Não, sozinho ele não faz nada. Ele nem respira sozinho. E a gente põe sistema muscular. 3, 4, 2. Agora o sistema esquelético faz alguma coisa? Continua sem fazer nada, não se move. Eu preciso dos impulsos elétricos. Aqui vem aqui do cérebro, tá? Sistema nervoso. Maria Eduarda, fecha seu microfone, minha querida. Por favor. Então, o sistema nervoso, ele vai registrar a nossa vontade e vai enviar o impulso elétrico para que a gente consiga fazer o movimento. Então, movimentar as mãos, andar, mover o pescoço, né? Tudo isso é movimento voluntário. Agora, lembra que a gente estudou no sistema digestório o movimento peristáltico, que é um movimento que acontece quando a comida entra aqui pela garganta, vai passar pelo esôfago até chegar lá no estômago. Esse movimento peristáltico é um movimento involuntário. Eu não preciso pensar para ele acontecer. O movimento voluntário de eu mexer as minhas mãos, balançar a cabeça, é movimento voluntário. Eu tenho que pensar para ele acontecer, ok? Nossa, professora, mas tem que pensar? Sim. Só que esse pensamento, desse movimento, ele é muito, muito, muito rápido, tá? Aqui na página 7, tem uma atividade fazendo ciência, ok? Para realizar, vocês precisam aí de um pedaço de papelão, certo? Aqui tem as medidas para vocês fazerem os moldes da mãozinha e do bracinho, tá? E aqui mostra como aqui está explicando como é que você vai grudar um no outro e pôr o elástico. Geralmente, esse experimento eu faço em sala de aula, tá? Porque você precisa dessa presilha aqui, tá? Que não é muito fácil de achar. Então, o que eu vou fazer? Aqui na página 7, página 8, a gente está falando aqui sobre as atividades físicas e a saúde, né? Então, fala um pouquinho sobre aquilo que vocês fazem na aula de educação física, né? Que para você fazer uma atividade, você precisa primeiro fazer um aquecimento, né? Que pode ser uma corrida, pode ser fazer o polichinelo, né? A professora de educação física faz várias atividades aí de aquecimento, né? Ela faz um alongamento e faz aí, então, uma atividade. E isso tudo evita que você se machuque, ok? Então, qual é a minha proposta de atividade? Hoje vocês vão ter aula de educação física às 16 horas. Eu quero que vocês gravem vocês fazendo a atividade, ok? E vocês vão enviar para mim como atividade de Fazendo Ciência. Entendeu, Luíde? Então. Professora, eu não consigo gravar. Como assim não consegue? Professora, eu não entendi. Vocês vão fazer aula de educação física hoje, não vão? Com a professora Mari, certo? Certo. Depois que vocês fizerem, que vocês aprenderem o que é para fazer o exercício,
Vocês vão gravar um vídeo de vocês fazendo esse exercício e vão enviar para mim, ok? Esse vídeo, ele vai ficar no lugar dessa atividade aqui, ok? Não precisa responder pergunta nem nada, vocês só precisam gravar o vídeo e enviar para mim. Olha que molezinha, hein? Tudo bem?